Olá, gente, bom dia. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo que é do nosso canal do YouTube para satisfazer a curiosidade das nossas crianças. A gente tanto grava com os alunos da manhã, eles estão tímidos, como também com os alunos da tarde. Qual é o assunto de hoje? Sobre as abelhas. Muito bem, esse assunto surgiu por quê, Eduarda? Por conta do trabalho do Miguel. Muito bem, por conta do trabalho do Miguel. E aí o assunto, né, Miguel, é interessante e aí a gente vai compartilhar com todos, tá? Então primeiro vamos dizer o que é uma abelha. O que é uma abelha? É um animal, muito bem. Agora, vertebrado ou invertebrado? Invertebrado. Muito bem. Por que que é invertebrado? Porque ele é manhoso. Ossos e... Coluna vertebral. Muito bem. Todo animal que tem coluna vertebral, ele é o quê? Vertebral. Vertebrado. Muito bem, Eduardo. Então, a abelha é um inseto e é um invertebrado. Mas por que é tão importante falar das abelhas? O que é que vocês acham? Ela produz mel? Porque elas produzem mel? Será que é por isso somente? Não, porque não sei não. Ela não sabe não, mas ela tentou, né? Samuel, você ia dizer alguma coisa. Por que é importante estudar as abelhas? Porque a gente tem Pode conhecer? mais sobre elas. Conhecer mais sobre elas, porque... A gente cuidar delas. Por que cuidar delas é importante? Tá correto, mas por quê? Porque é um animal de Deus e eu gosto. Não, vamos... Porque o quê? Não, será que é só por isso? Então, por exemplo, o sapo que as pessoas acham que é feio, o sapo que não dá mel, o sapo que não dá alimento, eu não cuido dele, eu mato. Agora a abelha, como é bonita, eu cuido dele? Não, né? O sapo é importante por quê? Que você diz? Porque o sapo se alimenta de pernilongos e faz o equilíbrio ecológico e controla o número de pernilongos na natureza. Ele é esquisitinho e a gente tem preconceito, mas não pode. Vamos voltar para as abelhas. As abelhas são importantíssimas porque elas são consideradas os melhores polinizadores do planeta. Aí alguém sabe o que é polinizador? Alguém ouviu falar nessa palavra já? O que é, Miguelzinho? Polinizar? É o pólen da abelha. Pólen é o material da flor. Aí a abelha... É o pólen da flor, que a abelha vai lá e pega o pólen para ela transformar A abelha leva esse pólen para outra flor, para poder crescer outra flor? Muito bem, Samuel, muito bem. Vamos melhorar essa resposta. Olha, a abelha, ela voa pousando de flor em flor. Cada tipo de abelha... Que ela pega, ela coloca em outra flor. Cada tipo de abelha... Ou é flor? Cada tipo de abelha tem uma preferência por uma flor diferente. Então, as abelhas são importantes para as flores e as flores são importantes para a abelha. Então, a abelha, vamos dizer, a abelha A gosta da flor amarela, a flor de laranjeira. A abelha B gosta da flor de quê? Do coqueiro. A abelha e assim por diante. Cada tipo de abelha tem uma preferência por uma flor diferente. Diga, Eduardo. Como? Toda planta que produz fruto é porque antes teve uma flor. É a flor que se transforma no fruto. Aí por isso que a abelha é importante. Por quê? Porque a abelha vai pousar numa flor e os peluzinhos do corpo da abelha fica cheio de grão de pólen. Vai pousar noutra flor da mesma planta, vai levar aquele grão de pólen para aquela outra flor e vai fazer a flor ficar o quê? Grávida, entre aspas. Aí a flor vai crescer, vai cair as pétalas e no meio da flor vai aparecer o fruto. É maçã. Então só nasce fruto se tiver flor. Mas tendo flor e se não tiver abelha, vai ter fruto? Não. Não. Então as abelhas são importantíssimas para quê? Para poder
poder a gente ter fruto. Para a natureza ter frutos. Porque não é só o ser humano que come frutos. Você agora imagina, Eduarda e Isadora, se acabassem as abelhas do planeta, seria um desequilíbrio ecológico grande? Sim. Por quê? Demais. Por quê? Do mel. Do mel não, nós estamos falando por conta que a flor poliniza, perdão, a abelha poliniza a flor vira fruto e o fruto serve de quê para a natureza? Alimento dos animais. Quais são os animais que comem frutos? Carnívoros ou herbívoros? Herbívoros. Herbívoro, cachorro é carnívoro. Mas aquele cachorro Mas é sua cachorra domesticada. Eu estou falando de animais da natureza. Vamos lá, quem come frutos? O meu cachorro. Se nós já falamos sobre isso. Mas A avó não come fruta, pássaros, não. Muito bem. Gente, olha, nós temos que pensar como a natureza funciona. O homem interfere na natureza, mudando os hábitos da natureza. Vamos pensar na natureza. Não, só um minuto. Para poder não quebrar o raciocínio. Vamos lá, a abelha pousou na flor, a flor virou fruto, o fruto está na árvore. Os animais vão se alimentar dos frutos. Aí os animais liberam as sementinhas que estavam no fruto. O animal comeu a flor, o fruto, fez cocôzinho, caiu a semente no chão. A semente no chão vai gerar o quê, Emanuel? Outra flor. Outra planta. A planta vai crescer, vai começar tudo. Agora me diga, Emanuel, se não tiver abelha, vai ter a natureza? Não, por que não? Porque não vai ter fruto. Porque não vai ter fruto. Se não tiver fruto, não tem semente. Se não tiver semente, não tem. E a natureza não continua, não é isso? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Vai, Miguel. Porque as abelhas são tão importantes. Pronto. Alguém sabe responder ao Miguel? Diga, Maria Eduarda. Para a natureza. Para que a natureza continue existindo. Então, veja bem. Se as abelhas fossem extintas, o que aconteceria com os animais e com a natureza? Não continuar. Também iria acabar. Muito bem. Tem próxima pergunta? Diga. de onde vem o fruto da planta. Pronto, só um instantinho, Samuel. Sociedade na Melhor natureza. Não, ele já leu. Primeiro, respondendo sua pergunta, de onde vêm os frutos das plantas? Das flores. As flores que foram polinizadas pelos insetos, principalmente abelha. Perguntinha de Samuel. O que é sociedade na natureza? Sociedade. Viver em sociedade. É viver em bando? Viver em bando, mas viver dividindo trabalho. Nas abelhas nós temos alguns tipos de abelha. Cada uma operária, a rainha, o zangão. E dentro das operárias nós temos distribuição de trabalho. Tem as que voam para buscar o néctar, tem as que produzem o mel, tem as que cuidam dos ovos da rainha. Então, na sociedade é um tipo de relacionamento na natureza, onde os animais da mesma espécie dividem Trabalho. muito bem. Diga. Por que as abelhas são tão diferentes? Porque que elas são o quê? normal e tem a abelha rainha. Qual é a diferença? Normal não, todas são normais. A abelha operária é aquela que desenvolve trabalhos para que a colmeia cresça e para que a rainha tenha seus filhos e gere novas. Tia, como que uma abelha tem que fazer para ser uma rainha? Não, ela já nasce com as características de rainha, não é uma operária que vira rainha. A rainha é a chefe da colmeia. Todos trabalham para que a rainha tenha novos filhos. E o zangão É também. uma vez só ele vai namorar com essa rainha para que ela tenha os ovos, ponha ovos, Mas são muitos ovos. milhões. Emanuel, você tem alguma pergunta? Pois diga. O que é coisa? Polinizar, que nós já falamos. Quem sabe o que é polinizar? A abelha leva O grão de pólen. para outra flor para poder crescer. Muito bem, é quase isso.
Polinizar é o transporte do grão de pólen que a abelha faz de uma flor para outra. Com a polinização, a flor vai virar o quê? Fruto. Alguém tem mais alguma pergunta? Diga, Eduardo. Os animais iriam desaparecer se as abelhas forem destruídas? O que vocês acham? Sim. Eu acho que sim. Sim. Por quê? Porque a abelha é o maior e o melhor polinizador do planeta. Então, quando a gente fala em abelha, a gente fala em quê? Em natureza, em equilíbrio ecológico, não é verdade? Diga, Emanuel. Outros polinizadores, borboletas, formigas. Aí, sem ser animais, insetos, tem o vento, tem o próprio homem. Quando o homem vai num jardim e diz, que flor linda. Aí ele toca aqui e depois toca nessa outra. Então, ele pegou o grão de pólen dessa flor e colocou nessa. Então, a polinização é feita pelo vento, pelos animais, aí dentro dos animais, os insetos, tá? E dos insetos, a gente está falando de quem? Da abelha. Lembrando que a abelha rainha, ela tem o papel de reprodução, o zangão também. E as operárias têm a função de trabalhar para a colmeia, ok? Mas se a abelha rainha morrer? Acabou a colmeia. Mas quando a abelha rainha está prestes a morrer, terminou o trabalho dela, terminou a função dela, outra abelha rainha já está sendo preparada para aquela colmeia. É a mesma coisa de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Foi muito bem a história. Dom Pedro I era o pai de Dom Pedro II e ele foi preparado para substituir. Chama-se o quê? Transferência de cargo, né? Hereditário. Muito bem. Então as filhas da rainha são princesas? Não, senhora, não existe esse negócio de princesa. Princesa só em filme. Gente, ficou claro? Tchau, tchau pra vocês. Beijo, próximo vídeo. Tchau. Tchau.